Essa semana a comunidade católica foi pega de surpresa por um vídeo lamentável e triste do polêmico bispo de Belo Horizonte, Dom Mol, negando a uma fiel católica receber a Sagrada Eucaristia, por ela querer recebê-la de forma correta, sábia e piedosa, que seria a comunhão de joelhos e não diretamente pela mão, mas pela boca. Um direito a seguir assegurado pelo Vaticano e pela Igreja Católica, sendo este o modo correto há mais de um milênio, se receber a Eucaristia. Isso pode parecer algo inofensivo e corriqueiro, algo sem valor algum, para uma pessoa que não conhece o real significado da Eucaristia. Se você tratar a Eucaristia como um mero objeto, um mero pedaço de pão, você poderia relevar esse incidente como algo insignificante, mas para um católico de verdade, uma pessoa que conhece o real significado da missa, da Sagrada Eucaristia, dos sacramentos, sabe que a Sagrada Eucaristia não é um mero pedaço de pão. Você não negou a fiel católica no dia de seu crisma, o dia mais importante para um católico, que é o dia onde nós reafirmamos a nossa fé católica, um pedaço de pão. Você negou a ela ao próprio Jesus Cristo. Você negou Jesus Cristo a uma fiel católica, algo que só poderia acontecer a um herege manifesto ou então alguém que cometeu um pecado grave de forma pública. Por ela simplesmente querer comungar da forma piedosa, sábia e correta, que é de joelhos e diretamente em sua boca. Até então, um direito de todo católico, o Vaticano proíbe expressamente o sacerdote que se nega a oferecer a comunhão, seja na mão ou seja na boca, de acordo com a legislação atual, no magistério atual. Portanto, é incabível a atitude do bispo. É um desrespeito, foi uma humilhação que ele cometeu contra a fiel católica nesse caso. E é mais lamentável que o próprio ato em si, esse ato de humilhação e sacrilégio, eu considero isso como um ato equivalente a um sacrilégio. Negar um católico de comungar por ele querer se comungar de forma correta, algo que não faz sentido algum, algo que de longe não é lícito. Pior do que esse ato foi a própria justificativa expressada pelo bispo, que foi de que eles haviam combinado antes que, por questão da pandemia, ele iria optar em oferecer a Sagrada Eucaristia diretamente nas mãos do leigo católico. Bom, nós não estamos em pandemia, já faz um bom tempo. Você viu no vídeo que ninguém estava usando máscara, inclusive o próprio bispo. Não há distanciamento social, então isso não. Essa desculpa não condiz com a realidade. Você vê claramente que essa desculpa não é verdadeira. Não tem como você utilizar essa desculpa. E mesmo se fosse o caso, a Igreja Católica já se pronunciou sobre essa questão durante a pandemia. E ela também veda o sacerdote de negar a comunhão na boca. Então, seja de uma forma ou de outra, essa atitude foi uma atitude gravíssima e não deve ser tratada de forma corriqueira. Não importa se depois ela comungou da forma correta com outro sacerdote. Não importa se vocês tiraram foto depois, todo mundo alegre. Isso, o ato, não é a circunstância, o próprio, não há justificativa para isso. Isso foi um ato grave que deve ser reparado de forma urgente. Agora vamos falar aqui um pouco sobre, utilizando um termo jurídico, sobre a letra da lei. O que está, de fato, no cânon da igreja sobre essa questão.
Se a gente pega a instrução Redemptione Sacramentum, o documento que determina como deve acontecer a comunhão nas missas, fala em seu artigo 177, entre aspas, assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato dele querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. E também o artigo 92. Todo fiel tem sempre o direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca. Portanto, não é escolha do sacerdote. Não compete ao sacerdote regular se o fiel vai receber a Eucaristia na mão ou na boca. De acordo com a Igreja Católica, quem decide isso é o fiel. Parte da prerrogativa do leigo, e não do sacerdote. É claro, correto seria a comunhão diretamente na boca. Entretanto, nós estamos trabalhando com o que o magistério de hoje prega. Apesar de que eu acho que é um erro. Todo fiel que conhece o real significado da Eucaristia sabe que diante de Jesus todo joelho se dobra. Então, não caberia a um fiel comungar de pé pelas mãos como se estivesse na fila do pão esperando o alimento. Não é esse o tratamento que a gente deva. A gente não pode tratar Jesus Cristo dessa forma. A gente tem que ser humilde, se ajoelhar e não tocar com as nossas mãos profanas o corpo de Cristo. Então é importante para nós termos uma noção do que está acontecendo na missa de fato, para evitar que a gente profane o corpo de Cristo e também para evitar que abusos cometidos contra fiéis como esse aconteçam novamente.